O que a gente acabou de combinar agora é que nós vamos fazer a nossa prova semana que vem, na quinta-feira, certo? Quinta-feira, que vai ser dia 13, ok? Muito bem, então vamos resolver a questão 6. A questão 6 diz o quê? Diz lá, numa certa loja de eletrodomésticos, o vendedor encarregado da seção de televisores recebe mensalmente um salário fixo mais comissão. Esta comissão é calculada em relação ao tipo e à quantidade de televisores vendidos por mês, observando a seguinte tabela. TV LCD, até 10 televisores, R$ 50 por aparelho vendido. Mais de 10, R$ 100 por aparelho vendido. TV LED, até 20, R$ 20 por aparelho vendido. Mais de 20, R$ 40. Sabendo-se que o salário bruto, salário fixo, sabendo-se sobre o salário fixo, há um desconto de 10% referente à INSS. Com o seu salário bruto exceder a R$ 100, haverá um desconto de imposto de renda, segundo a tabela abaixo. Aplica-se o valor que exceder a R$ 100. Tem lá, até R$ 100 isento, de 100 a 150, 10%, mais de 150, 15%. Calcule. Item A comissão do funcionário. Item B, o salário bruto do funcionário. Item C, os valores de cada desconto. Item D, total de descontos. Item E, o salário líquido. Todo mundo entendeu bem a questão? Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá. Quem quer argumento de entrada nessa questão? Quem quer argumento de entrada? Não tem argumento de entrada na questão? Tem. Quem quer argumento de entrada? Oi? Quantidade de televisão. Oi? Salário fixo. Salário fixo e TV LED, TV LCD. É isso? Que vai identificar a quantidade de TV LED e quantidade de TV LCD. Quem quer argumento de saída aqui? Salário bruto, comissão, salário líquido, total de descontos, que seria quem? INSS e R. Muito bem. Quais são os objetos que nós vamos ter? Salário fixo, salário bruto, salário líquido, tipo real. Aí eu vou ter quem mais? Tem comissão, tem total de descontos, INSS e R, que também são do tipo real. O que mais? TV LED, TV LCD, que são do tipo integer. Não pode pôr ele separado? Não. Eu coloquei separado. Então, não pode pôr ele separado? Pode. Então, tá bem, só tô perguntando. Pode colocar tanto junto quanto pode pôr separado, né? Bom, então eu vou conhecer meus argumentos de entrada, sempre. TV LED, TV LCD. E no final dele, eu vou
dar um right e vou escrever meus argumentos de saída. Comissão, salário líquido, total de descontos, INSS e R. Né? Esses são os meus argumentos de saída. Certo? Bom, como que se faz? Tô vendo. Sempre sou eu, não fui eu. Nunca é. E como é que nós fazemos aqui? Veja bem, para cada item desses argumentos de saída, nós vamos ter que encontrar uma forma de executar os comandos, para calcular cada um deles. Né? Agora, o cálculo que acontece aqui é o quê? Eu posso fazer eles em qualquer sequência? Tá faltando. Então, mas o que a gente tem aqui? Nós podemos fazer em qualquer sequência os comandos que eu vou poder calcular? Aqui vem a questão da lógica na resolução do problema, certo? Mas, então, qual que eu posso começar primeiro? Eu posso começar com o salário líquido primeiro, por exemplo? Não. O salário bruto? Também não. O que se pode fazer quando vai resolver a questão dessa maneira é mais ou menos colocar o seguinte, né? Quem que é? Eu não sei, vou começar pela sequência que está nos argumentos de saída, né? Então, se eu tenho salário bruto para calcular, o salário bruto vai ser o quê? Ele vai ser o salário fixo, com certeza vai ter o salário fixo, mais quem? Comissão. Muito bem. Então, o que acontece? Se o salário bruto vai ser o salário fixo mais comissão, significa que eu vou ter que ter o valor da comissão nesse momento. Certo? Se eu vou ter que ter o valor da comissão nesse momento, automaticamente eu vou ter que calcular a comissão antes de calcular o salário bruto. Né? Então, salário bruto, comissão. Muito bem. O salário líquido. Como é que calcula o salário líquido? Eu posso calcular ele antes da comissão? Eu vou ter que calcular ele depois do salário bruto. Não é isso? Então, vamos dizer assim, o que é o salário líquido? Ele vai ser o salário bruto menos total de descontos. Né? Significa que nesse momento eu preciso ter o total de descontos, não é isso? E como é que calcula o total de descontos? Então, eu tenho que calcular antes. Eu consigo calcular o total de descontos antes do salário bruto? Não. Então, eu vou ter que ter aqui o total de descontos, que vai ser o cálculo do quê? INSS mais IR. Muito bem. Bom, isso já indica que neste momento eu vou ter que ter o INSS e vou ter que ter o IR. Não é isso? Bom, o INSS ele é em função de quem? No enunciado diz o quê? Salário normal. Quem que é o salário normal? Oi? Salário fixo. Então, onde que eu tenho salário fixo? Tem salário fixo aqui. Então, INSS vai receber o quê? Salário fixo vezes 10 dividido por 100. É isso? Bom, eu tenho que ter, a partir do momento que eu li o valor do salário fixo, eu consigo calcular o desconto de INSS, certo? E o imposto de renda também é sobre o salário fixo, segundo o nosso enunciado? Não. O imposto de renda é em função do quê? Em função do salário bruto. Então, depois que eu tiver o salário bruto aqui, eu vou poder calcular o imposto de renda. O imposto de renda, ele vai receber
o quê? Depende da faixa de valores que eu tenho lá, né? Bom, então vamos recapitular. Salário bruto, já tem o cálculo aqui. Comissão, vou ter que calcular ainda, está aqui. Salário líquido, já está aqui o cálculo. Total de descontos, está aqui o cálculo total de descontos. INSS, está aqui o cálculo do INSS. Imposto de renda, falta calcular. É isso? Está claro? Entendeu a sequência lógica como foi montado cada uma das linhas do processo? Agora, o que acontece é, bom, vamos ao específico agora, né? Então, quando a gente tem um enunciado, primeiro, mas no papel eu não consigo fazer esse formato de escrever e depois ajustar os espaços, né? Realmente, não consegue. Mas você consegue pegar um rascunho do lado e anotar qual seria a sequência que você poderia colocar e depois passar a limpo como é que ela ficaria, não teria? Certo? Que é uma forma simples de se fazer, no instantinho faz. Eu prefiro chegar e começar fazendo direto. Eu diria que é melhor você ter uma noção clara daquilo que vai ter que fazer, certo? As contas que vão ter que ser feitas, né? Porque aqui o que acontece é que a comissão depende, o cálculo que eu vou fazer em função da quantidade, não é isso? E o imposto de renda vai depender do valor do salário bruto para eu poder calcular o imposto de renda, não é isso? Então aí eu posso montar a estrutura do meu programa e saber que a minha sequência lógica tem uma certa coerência. Tá claro? Bom, como é que ficaria então? Vamos começar com a comissão. Em princípio, eu vou ter o quê? Eu vou levar em consideração a quantidade de televisores que vai ter, né? Então, o que acontece é assim, né? Eu tenho quantidade de televisão LCD e quantidade de televisor LED, né? Como eu comentei ontem com vocês na sala, o que eu chequei nos trabalhos, de modo geral, é que tinha alguma coisa assim, né? Se TV LED for menor ou igual a 10, tende TV LCD menor ou igual a 20. Então, fecha parênteses. Tem que ter parênteses? Tem que ter. Se eu tivesse uma condição sem o AND ou OR, eu poderia usar sem parênteses? Poderia. Aí, o que acontece aqui? Bom, nesse formato, se a gente colocar que existe uma condição que vai ter que estar vinculada entre a quantidade LCD e quantidade LED, que é o que acontece aqui, eu estou amarrando as quantidades, certo? Aí, então, o cálculo da comissão... Aí, o cálculo da comissão aqui, ele ficaria o cálculo em função da TV LED ou em função da TV LCD? Recebe TV LED vezes 50 mais TV LCD vezes 20. É isso? Pois é. A questão que acontece é que o camarada pode vender uma quantidade de televisor de um tipo e do outro independente. Ou seja, a quantidade de televisor LCD aqui em particular, ela não precisa necessariamente estar vinculada com a quantidade de televisor LED. Eu posso vir aqui e colocar simplesmente assim, comissão recebe TV LED vezes 100. Com isso eu consegui o valor da comissão da TV LED. Não é isso? E eu posso chegar aqui embaixo e fazer um novo if. Vamos tirar aqui o AND. E colocar aqui a comissão. Aí aqui acontece a seguinte situação, né? Vamos entender assim. Quando ele vai calcular a comissão da TV LCD, o que acontece? Eu já tenho um valor na comissão calculado pela TV LED. É correto? Então, quando chega aqui no cálculo da comissão, eu vou dizer que a comissão recebe a comissão, que é o valor que eu já tinha anteriormente, mais
Isso aqui é a quantidade vezes o valor aqui, né? Todo mundo entendeu que TV LED aqui é a quantidade de televisão LED vendida, não é isso? Aí vezes 50, que é o valor da comissão por aparelho. Certo? E aqui embaixo por 100, porque é a comissão vendida. E aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou ter TV LCD vezes, no caso, 20. E vou ter o else aqui embaixo, que vai dizer também que eu tenho que colocar comissão mais TV LCD vezes 40, que é o valor da comissão da TV LCD. Tá claro aqui? Certo? E se a quantidade de televisor vendida for 0? Vai multiplicar por 0. Vai zerar tudo. Certo? Se o cara veio devolver, o cara perdeu a comissão. Ficou negativo. Né? Se o cara não vendeu e o cara devolveu a TV. Quer dizer, venda negativa. É isso? Tem como ter venda negativa? Não, o cara devolveu a TV. Certo? Bom, então, nessa parte, eu consegui o cálculo da comissão. Agora, tem a questão do imposto de renda. O imposto de renda é em função de quem? Salário bruto. Se o salário bruto for menor ou igual a 100, então o imposto de renda é 0. Se não, se o salário bruto for menor ou igual a 150, então o imposto de renda recebe o salário bruto vezes 10 dividido por 100. E se não for, se ele for maior, então o imposto de renda recebe salário bruto vezes 15 dividido por 100. Tranquilo aí? Os valores aqui, faltou, o correto aqui é isso aqui, tá? Um valor de salário razoável, né? Na verdade, um pouco mais, né? Poderia ser, né? Tá? E aqui, então, para a gente mostrar os valores, a gente coloca a máscara lá. Obrigado. Pontos 8, 2,2. Vídeo aqui. Ele pede primeiro o salário fixo, né? Vamos dizer lá que seja R$850. Aí ele vai pedir quantidade de TV LED, que é em função de 10, né? Então vamos considerar que ele vendeu 8 televisões LED, a R$50 cada, vai dar 400, não é isso? E vamos considerar que ele vendeu 15 televisores LCD, certo? Aí deu os valores lá, né? O salário era 850, ele vai ter... Quanto que ele dá a comissão do TV LED? É R$50 vezes 8, dá 400, né? A de LCD vai dar quanto? 15 televisores a R$20 vai dar 300. 300, 400, 700. É isso? 700 com 850, 1.550. Aí ele tem total de descontos
Quanto que deu o salário dele? Quantos por cento? INSS deu quanto? 10% de quem? 10% de 850, 85. Aí ele tem o cálculo do desconto de imposto de renda. 1.500 é menor do que 1.000? Não. Então ele ficou, é menor do que 1.500? Também não. Ficou na última faixa. Que dá 15% sobre 1.550. Vai dar quanto? Se fosse 10%, daria 150. Acho que essa conta está errada, né? Quanto que dá, hein? Quem está com a calculadora? O segundo não é comissão, né? Desculpa. 700 é comissão, né? O primeiro era salário bruto, o segundo era comissão. O terceiro era o quê? Salário líquido. Quanto que deu o total de descontos? Tá certo essa nossa conta? O desconto de INSS está certo? É 85. O penúltimo é o desconto de INSS. O último é o desconto do imposto de renda. Né? 15% de 1.550 deu quanto? 232,50. De 1.550 menos 232,50 deu quanto? Ou, somando, o total de descontos é o quê? 317,50, que é 232,50 mais 85. Não é isso? 332,50 mais 85 vai dar 317,50, que é o total de descontos. Se você pegar 1.550 menos 317,50, vai dar 1.232,50. Tá claro? Depois vocês conferem as contas. Alguma dúvida? Só para, em termos de visualização, na hora da prova, para mim, dessa forma, tá bem claro aqui? Dessa forma aqui, na prova, é suficiente. Certo? O que se fez? Eu li o argumento de entrada, escrevi o argumento de saída. Não coloquei máscara, não dei right LN, simplesmente escreveu tudo numa linha só. Certo? Na prova, nos meus trabalhos, para ser entregue dessa forma, está de bom tamanho. Ok? Agora, para visualizar funcionando direitinho, como é que faz? É outra conversa. Ficar bonitinho o programa. Né? Então, vem lá, write LN, write, entre com o salário fixo. Vocês entenderam direitinho ali a questão o nome dos atributos que eu utilizei? Eles transmitem bem os valores que nós estamos carregando, que ele está transportando? Fica fácil usando maiúsculo e minúsculo ali para entender o nome das variáveis, o que é que está sendo utilizado? Tá? Então, esse é o formato que geralmente se usa para ficar bacana o entendimento do programa. O TV LED vendido. E
Vou mudar um pouquinho aqui a sequência, tá? Então, esse é o formato alô. Salário fixo, 850. Número de TV, quanto é que nós colocamos? 8, né? 15. Ele mostra assim. Certo? Observe que o detalhe que acontece de que as linhas ficam certinho, você escreve, lê no final, escreve, lê no final. A hora que ele vai escrever, ele já escreve na linha o resultado na frente. Certo? Pula uma linha certinho, bonitinho com a outra, né? Beleza? Tranquilo? Esse é o formato que é desejável que vocês façam quando for testar ele em casa. Bacana? Muito bem. Oi? Depende dos comandos que falta, não roda direito. É possível. O primeiro programa que ele colocar PC, Vamos seguir. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida, alguma parte aí? Tranquilo? Muito bem. Então vamos para o próximo. Vamos salvar esse camarada aqui. Esse aqui é televisores. Ok. O próximo que nós temos seria... Na linha de montagem de uma fábrica, existem 3 classes de operários. 1. Os que montam até 30 peças por mês. 2. Os que montam de 31 a 35 peças por mês. 3. Os que montam mais de 35 peças por mês. Os operários da classe 1 ganham salário mínimo. Os da classe 2 ganham um mínimo mais uma comissão de 3% do salário mínimo por peça montada acima das 30 iniciais. Os da classe 3 recebem o salário mínimo mais 5% por peça montada acima das 30 iniciais. Calcule o salário bruto do operário, informando o valor de ganho com comissão. Quase igual a outra, né? Certo? Quem quer argumento de entrada para essa questão? Salário mínimo. O que mais? Número de peças. Valor da peça. Também é argumento de entrada? É? Não. Não é. Por que não é? Porque depende, é dinâmico o processo, né? Se ele montar
até 30 peças, ele não ganha nada. Não é isso? De comissão. Se ele montar as 31 até 35, ele ganha 3% do salário mínimo. Se ele montar mais do que 35, aí ele ganha 5% do salário mínimo. Ah, mas é pouco, né? Mas se levar em consideração que se ele montar 6 peças, 5%, vai dar 6 vezes 5 vai dar 30%. Não é isso? É razoável, não é? Tá? Então vamos lá. Então, argumento de saída vai ser quem? Salário bruto. Quem mais? Só? Comissão. Valor ganho como comissão. Variáveis. Vamos. Acende a parte das luzes aí de trás antes que o pessoal comece a cochilar, por favor. Armado. Esse daqui pode deixar apagado. Não, ao contrário. Esse, tá bom, tá bom. Salário mínimo, salário bruto, comissão, tipo real. Número de peças, integer. É isso? Então, eu venho e vou ler meus argumentos de entrada. No final, eu vou dar um write dos meus argumentos de saída. É isso? Aí, como é que fica aqui? Como é que eu vou calcular? Fazendo da mesma forma que a gente fez anteriormente, vindo de baixo para cima, primeiro vou calcular salário bruto ou primeiro vou calcular comissão? Comissão. Comissão vai receber alguma coisa. E depois da comissão, vou calcular o salário bruto. E o salário bruto vai ser o quê? O salário mínimo mais a comissão. É isso? Bom, muito bem. Então, uma operação simples. Agora, como é que faz o cálculo para encontrar a comissão? Ele vai ser em função de um dos valores. É isso? Se o quê? Se o número de peças for menor ou igual a 30, então a comissão vai ser o quê? 0. Caso contrário, se o número de peças for menor ou igual a 35, quer dizer, ele não é menor ou igual a 30, ele caiu aqui. A comissão vai ser o quê? Como é que vai ser a conta aqui? Salário mínimo vezes 3 dividido por 100. Oi? Não. É só isso mesmo. Vamos desligar esses monitores aí? Oi? Como é que fica, Rafael? Sim. Não disse que tá ligado. Então como é que vai ficar? Oi? O que é menos 30? 3% do salário mínimo por peça montada acima das 30 iniciais. Como é que a gente faz isso? Vezes número de peças menos 30.
Tem. Certo? E caso contrário, se não for isso, a comissão recebe o quê? Salário mínimo vezes 5 dividido por 100 vezes número de peças menos 5. Tá certo? Não precisa de mais parênteses aí? A ordem dos tratores não altera o viaduto. A ordem dos fatores não altera o produto. Estão certos disso? Querem pedir ajuda dos universitários? Salário mínimo 850. Número de peças montadas 28. Faltou. Ele está errado? Ele deu erro? Ah. Vocês viram o resultado? Ah, tá. Vocês estão devagar. $850, 28. Quanto que deu o valor de comissão? Quanto que deu o valor do salário bruto? R$150. Muito bem. Os mesmos 850. Vou colocar um valor para vocês fazerem a conta de forma mais fácil, né? 30. 30 vai entrar no zero, né? Não faz nenhuma peça. Então, 31. Certo? Uma peça montada. 3% de 1.000 é 30. Né? Ganhou R$30 de comissão. Salário bruto 1.030. É isso? E R$1.000, 36 peças. É isso? Dá uma a mais do que as 35. R$300. É isso? Daria para ter feito essa mesma questão usando if then? E ele vai ficar mais... Dessa forma fica mais eficiente ou da outra forma fica mais eficiente? Fica extenso. Teste de mesa. Dessa forma é mais eficiente ou menos eficiente? Mais eficiente. Neste caso. Muito bem lembrado. Vamos à próxima. Alguém ficou com alguma dúvida aqui nessa questão? Tranquilo? Muito fácil. Igor? Ahmed? Rafael? João? Agora... Quem és tu? Marcos. E depois? Fernando. Vamos ao... Tranquilo até aqui? Tudo certo, Fernando? João? Rafael?
Dado o conjunto contendo 4 valores, I, A, B, C, sendo I um valor inteiro, faça. Se I igual a 1, ordene em ordem crescente A, B, C. Se for igual a 2, em ordem decrescente. Se for igual a 3, informe os 3 valores de forma que o maior valor entre os mesmos fique entre os outros 2. Para qualquer outro valor de I, divida a soma de A, B e C pelo maior valor entre os mesmos. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Quem que é argumento de entrada nesse programa? I, A, B, C. Quem que é argumento de saída? A, B, C e soma. Quais são os objetos que nós vamos ter? I, A, B, C. E vou colocar AUX. Vamos dizer que são valores inteiros. Argumento de entrada, eu vou ler A, I, A, B e C. Como argumento de saída, aí vai depender, né? Um deles eu vou ter A, B e C. Nós vamos ter umas variações em função do I, não é isso? A ideia é que, em princípio, neste caso, a gente ordene primeiro, coloque em ordem crescente, e depois eu tenho a ordem crescente dos valores, daí eu consigo fazer qualquer uma das possibilidades que eu preciso fazer. Não é isso? Certo? Então, para ordenar aqui, a forma mais razoável de se fazer é levar em consideração a regra que a gente já viu em sala, mas vamos dizer lá, eu tenho 7, 5, 3. A questão é assim, eu vou pegar o primeiro valor, vou comparar ele com o segundo, e vou para encontrar o menor entre os dois. Vou trazer o menor para o primeiro. Depois, eu vou pegar o que tiver aqui no primeiro, neste caso aqui vai estar 5 e depois 7. Aí, uma vez que eu tiver esse valor já encontrado menor, aí eu vou perguntar se esse cara é menor que esse. Ou seja, eu procurei ele, vou encontrar o menor valor entre os 3 na realidade, certo? Quando eu perguntar isso, aqui eu vou ter 3, aqui eu vou ter 7 e aqui eu vou ter 5. Então, dessa forma, eu vou saber que o menor valor vai estar necessariamente já no primeiro. Certo? Aí depois disso, eu vou pegar o segundo valor e vou comparar ele com o terceiro. Que vai me trazer 5 para cá e o 7 aqui. Certo? Ou seja, eu estou comparando o primeiro com todos os outros, depois eu comparo o segundo com todos os outros. Certo? Como é que eu faço isso? Bom, tudo bem, vamos lá. Então, o que vai ter? Se o valor de A for maior que o valor de B, basicamente, então, eu vou fazer com que AUX receba o valor de A receba o valor de B e B recebe o valor de AUX. Troquei os dois valores de lugar. Certo? Aí o que acontece? Eu vou verificar se o valor de A é maior que o valor de C. Estou comparando o primeiro com o segundo, estou comparando o primeiro com o terceiro. Não é isso? É isso, João? O que é que eu expliquei agora? E daí? Ok, mas tem uma sequência aqui. Qual que é a sequência? Não. Você tem que comparar. Dessa maneira, eu garanto que o primeiro valor vai estar com o menor valor, não é isso? Que se ele for maior, e eu troquei os valores, troquei o primeiro com o segundo, troquei o primeiro com o terceiro, eu vou garantir que o primeiro vai ter o menor valor, certo? Então, se A for maior que C, então eu vou ter que AUX recebe o valor de A recebe o valor de C, e C recebe o valor de AUX. Né? E por último, eu vou comparar quem? Quem, Ahmed?
Se B for maior que C, que é os outros dois valores que sobraram, né? B e C. Recebe o valor de B, B recebe o valor de C, e C recebe o valor de alfas. Certo? Dessa maneira, a gente consegue garantir que eu tenho os três valores de uma forma ordenada, onde o menor valor estará no primeiro, que seria o A, o segundo menor vai estar no valor de B, e o terceiro menor vai estar no valor de C, ou maior. Né? Aí, uma vez que eu tenho o valor de A, B e C ordenado, eu vou verificar se o valor de I for igual a 1, então vou fazer o quê? Vou escrever aqui. Aqui é melhor usar if then ou if then else? If I for igual a 2. Então, write vai escrever em ordem decrescente, né? CBA. Se não, se I for igual a 3, então posso escrever ACB. O maior tem que estar no meio, não é isso? Else write ln, vou ter A mais B mais C dividido por C. Isso dá certo? Sete, cinco, poxa. 5, 3, 1. Começou pelo último. 7 mais 5, 12, mais 3... não, o 7 não conta. 5 mais 3 mais 1 vai dar 9. 9 dividido por 5. Dá 1,8. Observe que aqui é 1,8 mesmo, porque não tem E, depois do E lá não tem nenhum valor. Certo? Tem o valor 4, 3, 5, 3, 1, 3. 1, 3, 5. 1, 5, 3. É o do meio, maior no meio. 2. Já foi, né? Ordem decrescente. 1, 3, 5, 1. 1, 3, 5. É isso? Funciona para os outros casos? Precisa fazer rodar aqui para ver? Já checaram isso em casa? Beleza? Sim. Não. Exercício, eu imaginei colocar, se fosse qualquer outro valor diferente de 1 e 2, ele faria diferente de qualquer maneira. Não. Só que, tem uma lógica de ser 1 e 2 idênticos, o outro valor de provavelmente não é mais fácil, tipo nem encontrado. Não entendi, desculpa. Se você atribuir esse valor de, por exemplo, a 4, o programa puxaria.
Ele não encontraria nenhuma das duas causas. Mas como é que está a lógica que está montada aí? Essa lógica eu pensei antes. Daí eu fiz I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3. Se fosse maior que 3, eu daria uma resposta de Você está afirmando o que você fez ou você está perguntando? afirmando. Ah, tá. Então, tá. Beleza. Tranquilo aqui? Como é que faz a... Porque a questão diz para qualquer outro valor, divida, não é isso? Tá correto? Se fosse feito com if then, aqui não teria como colocar aqui. Teria que fazer um outro if, se não for igual a 1, não for igual a 2, não for igual a 3, aí ele faz esse cálculo, certo? Tranquilo? Beleza. Alguém ficou com uma dúvida aqui? Muito simples. Muito bem. Então vamos à próxima. Nona. Dado um par de coordenadas cartesianas x, y, determinar em que quadrante ou sobre que eixo do sistema de coordenadas do sistema cartesiano encontra-se essa coordenada, né? Use a seguinte codificação. Bom, quando use a seguinte codificação, é para tomar como base isso aqui, não é para ser esses valores como alguns programas foram feitos, certo? Não é em função exatamente desses valores, porque eu posso ter o eixo de coordenadas lá, e eu vou ter o valor que vai estar ou sobre o eixo x, sobre o eixo y, ou ele pode estar no primeiro quadrante, ele pode estar no segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Além disso, ele pode estar na origem, certo? Ele pode estar na origem, tá? Então, vamos lá. Coordenadas. Quem quer argumento de entrada aqui? X, Y. Quem quer argumento de saída aqui? Localização. Qual o local onde está esse eixo? Qual tipo de variáveis que eu vou ter? X e Y, que é do tipo... Vamos colocar integer, mas poderia ser real, certo? E eu vou ter local como sendo do tipo char. Como é que fica esse negócio? Eu vou ter lá read x, y, beleza. Eu vou ter right local, certo? Como é que esse negócio vai funcionar? If x for igual a 0, then não. Se x for igual a 0 and y for igual a 0, então eu vou dizer que local recebe, entre aspas simples, O de origem. Else, if tiver x for igual a 0 and y for diferente de 0, local recebe y. Else, if x for diferente de 0 and y for igual a 0,
then local recebe x. Else if, se x for maior que zero, and y for maior que zero, then local recebe else if x menor do que zero and y maior do que zero, then local recebe 2. Else if x for menor do que zero and y menor do que zero, then local recebe 3. Else local recebe 4. Funciona? Entenderam a questão de eu ter x igual a 0, y igual a 0? E quando ele não é igual a 0? Aqui funciona sem esse ponto e vírgula? Zero e 0. Ali não é 0, ali é O, tá? Pode ser observar que ele não é tão... Eu. Tirar um índice diferente e um x diferente, tá? O que vai acontecer é que, para você visualizar melhor o programa, não ter problemas, não é? Então, se você levar em consideração que x seja 0, y valha, sei lá, poderia ser qualquer outro número, né? X valendo qualquer valor e y valendo 0, certo? Aí nós temos o valor de x positivo, y positivo, quadrante 1. X menos alguma coisa, y positivo, quadrante 2. Menos alguma coisa com menos alguma coisa, quadrante 3. E, por último, o último quadrante é valor positivo e menos alguma coisa, quadrante 4. Tá claro? Neste caso, é melhor fazer usando if then ou if then else? Principalmente quando tem teste mesmo, né? Alguma dúvida? Tranquilo? Professor, se colocasse no final lá, else if, funcionaria igual? Funcionaria. É que é desnecessário, porque Gente, já só sobrou aquela na possibilidade. hora que você está fazendo isso. Professor, Oi. lá no último else, como o programa distingue o write, no caso? Porque ali o else, ele está enquadrando, no caso, se tivesse tag in no próprio else, ele enquadraria o local, né? Variante local. O write nele seria fora do age. Daí.
Ele está fora, na realidade. Como que ele distingue isso? Se não tiver o equivocado. Não, ele considera que no else ele vai ter um comando só, certo? Então, ele vai executar aquele comando e o próximo ele vai executar de qualquer forma. Tá? Observando que essa é uma das poucas questões que a gente trabalhou com o char, né? Observe que aqui é char, e o valor char, daí o que acontece? Ele foi colocado entre aspas. É um caractere, na realidade, que está sendo colocado, não é o número, né? E aí eu posso colocar tanto letras quanto números aqui, certo? E é um valor só, é uma letra só, é um valor só. Oi? Porque senão eu não consigo atribuir o valor x e y. E O. O de origem, a letra x e a letra y. Hã? É, o valor que está lá dentro. Independente do tipo de variável, o programa vai funcionar se somente colocar o else, man e depois o write. Vai. É que, na prática, esse formato aqui, ó, ele, teoricamente, ele deveria ser assim, ó. Você deveria fazer um recuo aqui, assim. E isso daqui iria vindo assim, ó. Seria trazendo ele para cá, assim. E esse processo, daí esse ia ficar aqui. Esse outro ia ficar aqui na frente. A indentação desse processo aqui, ó, ficaria assim, ó. Isso daqui é chamado de aninhamento de if, certo? Observe o seguinte, ó, dessa maneira você consegue visualizar que na realidade ele vai entrando na hierarquia, né? Conforme vai dando false, ele vai entrando e só vai sobrar aqui no final isso daqui. Então ele só vai entrar naquele caso lá quando não deu essa, não deu essa, não deu essa, ele vai entrando, certo? Que seria o razoável de se mostrar. Detalhe que a atualização não tem nem um ponto e vírgula, só o último. Esse ponto e vírgula indica que é o último ente do sistema. Exato. Certo? Só que visualmente, na forma da gente programar, essas condições aqui são pequenas. Eu posso ter condições que são muito maiores. A indentação desse processo fica bastante complexa daí no caso, certo? Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente faz a estrutura dessa forma. Dessa maneira fica mais fácil de visualizar o alinhamento de ifs e você não tem dificuldades em fazer. Existe um outro comando que vai ser visto mais à frente, chamado case off. Só que o case off ele tem algumas restrições com relação a alguns valores, a condição que pode ser colocada. E muitas vezes a gente é obrigado a usar realmente o alinhamento de ifs, como a gente está usando aqui. Certo? E vai por eliminação e por sinal vai dar um desempenho muito melhor para o algoritmo. Né? Uma eficiência de algoritmo muito melhor do que a normal. Tá claro? Muito bem. A 10ª... A 10ª nós já fizemos, na verdade, lá na outra questão, né? Que é ordenar com o menor número de comparações. Né? Só para a gente confirmar o que a gente conversou anteriormente, e alguns não tinham chego ainda, nós vamos fazer a nossa prova na semana que vem, no dia 13. Certo, João? Marcos? Fernando? Rafael? Ahmed? Igor? Pelo menos os nomes de todo mundo lá de trás eu já sei. Então, nós vamos fazer no dia 13, na quinta-feira. Está agendado supostamente para o dia 28, certo? Por que eu recomendo a gente fazer na sexta-feira, no dia 13? Porque nós vamos ter o feriado da Páscoa no dia 14, 15 e 16. Depois nós vamos ter o feriado no dia 21 aqui, certo? Nós vamos ficar com 2 semanas com aulas picadas assim, certo?
como as provas de vocês só começam no dia 17, não é isso? Então, eu vou propor para vocês, porque a gente pode até começar a fazer a prova dia 28, só que com certeza, daí na semana que vem, nós vamos ter que ter assunto novo. E esse assunto vai ter que cair na prova. Certo? Então, para mim não teria problema, a gente pode fazer. Eu acho que ficaria mais tranquilo para nós. Eu não sei se vocês preferem que eu peça para o Damin colocar oficialmente. Posso colocar no edital, tudo certinho, essa prova. Mas é melhor a gente fazer a prova antes e vocês não chegarem cansados para fazer a minha prova. Porque vai ser 3 semanas aqui, a partir de agora, certo? Aqui na sexta-feira. E, além de ser na sexta-feira, ainda vão chegar cansados de baterias de prova, certo? Então, eu acho que seria realmente razoável a gente fazer semana que vem. O conteúdo, a princípio, nós já fizemos, corrigimos os exercícios, acho que está bem tranquilo, certo? O conteúdo está bem limitado, bem razoável de se fazer, certo? Eu acho que é o melhor momento para a gente poder fazer a prova. Beleza? Alguém tem alguma restrição? Vocês avisem o restante da turma, fazendo um favor? Beleza. Tranquilo, então? E fica registrado na videoaula que eu devo estar postando amanhã, de qualquer forma. A outra, vocês dançaram, porque eu perdi a outra videoaula, tá? Ela não renderizou. Ela não renderiza. Beleza? Posso fechar aqui então? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? O pessoal aí de trás todo aí. De Fernando a Igor aí, tudo certo aí? Então tá bom, tô fechando a videoaula.